Olá, meu nome é Pedro Henrique Martins Mereguete, aluno de Iniciação Científica da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, no Departamento de Engenharia Química. Fui orientado pela professora doutora Rita Maria de Brito Alves e também recebi o apoio dos doutores Newton Libânio Ferreira e Antônio Ezio Bresciani na realização do trabalho denominado de análise termodinâmica de reações para a produção de olefinas a partir de dióxido de carbono e de hidrogênio. Bom, primeiramente, a motivação desse projeto é que o dióxido de carbono é um agente significativo na intensificação do efeito estufa, e esforços globais têm sido feitos para amenizar as emissões desse composto. Para atingir esse objetivo, é possível reintroduzir o CO2 como matéria-prima em outros processos. Nesse projeto especificamente, foi estudada a sua conversão em olefinas leves, que são o eteno, no topo dessa ilustração, o propeno, ao meio, e butenos, como por exemplo um buteno. Esses compostos possuem uma série de aplicações na indústria química. Para a produção dessas substâncias foram estudadas duas rotas. A primeira envolve as reações de deslocamento gás-água reversa, que converte CO2 e H2 em CO e água, e a de síntese Fischer-Tropsch, que utiliza esse CO produzido no mesmo reator para produzir olefinas e demais compostos, aqui, por exemplo, as parafinas. Uma outra rota avaliada também foi a intermediada pelo metanol, que é produzido a partir do CO2 e posteriormente se desidrata a éter dimetílico, depois dando origem aos produtos já citados. Esses aqui. De modo a estudar as limitações termodinâmicas do processo e também avaliar a relação entre as variáveis-chave do sistema e seu comportamento de equilíbrio, que corresponde ao estado de energia de Gibbs mínima, justifica-se a realização da análise termodinâmica, que é o tema desse trabalho. Quanto aos métodos aplicados, o estudo ocorreu por meios computacionais no software Aspen Plus V10, utilizando um reator do tipo R-Gibbs. Para o cálculo de propriedades termodinâmicas, foi utilizada a equação de estado de Peng-Robson modificada por Boston-Matias. O equilíbrio foi avaliado exclusivamente em fase vapor, e os parâmetros-chave analisados para o processo foram a temperatura e pressão do reator, além da proporção molar de alimentação entre CO2 e H2, que são os reagentes do processo. Todas as rotas consideraram como compostos existentes no sistema o CO2, o hidrogênio, o CO e o monóxido de carbono e a água, além de olefinas lineares, de eteno até um noneno, C2 até C9, com saturação do carbono alfa, ou seja, no primeiro carbono da cadeia. Exclusivamente para a rota mediada por CO, também foram incluídas as parafinas lineares de metano até butano, e as transformações entre compostos foram limitadas para ocorrer apenas pela estequiometria dessas reações abaixo, aqui, que já foram mencionadas. A seletividade das parafinas foi fixada com base em dados experimentais e literatura para permitir a obtenção de resultados relevantes para as olefinas. Por que isso foi feito? Porque em análises anteriores, em que as parafinas podiam se formar livremente, elas tiveram seletividades próximas a 100%. Isso é, de todo o CO2 que reagiu, quase tudo se converteu em parafinas. Esse fato impede que nós obtenhamos informações relevantes sobre a formação de olefinas do sistema. Após a fixação, também foi definida uma incerteza de mais ou menos 20% do valor base fixado. Agora, quanto ao detalhamento da rota mediada por metanol, os compostos particulares considerados foram o metanol e o éter dimetílico. Não houve restrições de reação, como na primeira rota, e para simplificar a análise, as parafinas foram desconsideradas do sistema. Aqui, então, nós temos amostras de resultados gráficos a diferentes pressões e temperaturas de alimentação. Por esses gráficos, nós vemos que a formação de olefinas ocorre em picos, a diferentes temperaturas, e que as olefinas leves se formam a temperaturas maiores do que as demais. Dentre essas três olefinas leves, o composto mais favorecido aqui é o propeno. Agora, quanto à influência da pressão, o aumento dela desloca os picos de seletividade das olefinas para maiores temperaturas, e também ocorre um aumento na conversão do CO2 em seu ponto de mínima nas curvas. Observamos também que a proporção de H2 e CO2 não possui tão grande efeito na seletividade das olefinas, mas tem grandes impactos na conversão de CO2, em que maior disponibilidade de hidrogênio favorece essa conversão. Esses padrões de comportamento valem também para outras condições analisadas do sistema. Aqui nós temos agora só um compilado do que acabou de ser discutido, caso queira se ler com mais calma. Agora, quanto à rota de consideração de metanol e de éter dimetílico, observamos um comportamento análogo das curvas. Comparado com análises anteriores mencionadas, os picos ou vales de conversão e de seletividade ficaram aproximadamente no mesmo valor de temperatura, para a mesma pressão e para a razão molar de alimentação igual, sendo alterada apenas a altura dos picos por causa da desconsideração de parafinas nesse sistema. Aqui nós podemos ver o grande efeito de proporções H2 e CO2 muito baixas, como por exemplo 1 para 1, em que a conversão do CO2 cai consideravelmente. Por essa segunda rota, podemos também dizer que o catalisador utilizado em análises experimentais é fundamental para o favorecimento de uma rota específica, pois termodinamicamente não se observou grande diferença entre as duas. Com base nas análises preliminares citadas na seção de métodos, concluímos também que o catalisador é importante para inibir a formação de compostos indesejados, como as parafinas. Após a compilação de todos os dados, é possível indicar uma condição de operação promissora para estudos posteriores, considerando apenas a influência da seletividade em olefinas leves, sendo essa condição a 385 graus Celsius, a pressão de 14 bar e uma razão de molar de 4 para 1. Eu ressalto que apenas análises que consideraram uma série de outros dados adicionais não abordados nesse projeto podem garantir definitivamente uma condição ótima de operação. Por fim, agradeço a minha orientadora, a professora doutora Rita, e aos meus colaboradores, os doutores Newton e Ezio, pelo imenso apoio dado ao longo do projeto. Também agradeço ao CNPq pelo financiamento da pesquisa. Obrigado.